A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Êxodo, capítulo de número 13, por favor. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21. Assim que você achar, diga amém. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Êxodo 13, versículo de número 21. Está escrito assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Você crê nessa palavra? E o que está escrito aqui verdadeiramente é a palavra de Deus? Quem crer que esta é a palavra de Deus, diga glória a Deus. Durante 40 anos, o povo de Israel viveu no deserto. O motivo nós bem sabemos: o pecado, a murmuração. O que era para ser 40 dias, tornou-se 40 anos. No entanto, durante esses 40 anos, Deus cuidou do seu povo. E a presença do Senhor era com esse povo diariamente, em todos os momentos. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. O que representa estas duas colunas? O que nós podemos aprender acerca do cuidado de Deus ao colocar durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo? Você crê nessa palavra e que o Senhor Espírito Santo tem algo para nos ensinar? Quem crê, diga amém. Então faça o seguinte: desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alta a palavra de Deus. Aplauda com fé. Senhor nosso Deus e Pai, recebe os aplausos do teu povo e sobre a vida de todos que te aplaudem, que te exaltam, que te glorificam, derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder, unção, autoridade, ensinamento e salvação. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. É importante destacar primeiramente duas coisas. Primeiro, Deus tirou o seu povo do Egito. Foram 430 anos, precisamente falando, na terra do Egito. Esse foi o período que Israel ali ficou. É fato que nos primeiros anos, e acredita-se que nas primeiras décadas, não foi um período de escravidão, até mesmo porque a nação egípcia era muito grata a José, porque José é o salvador do mundo. Zafenate Paneia ou Zafenate Paneia significa o salvador do mundo, porque José, inspirado, é fato, pelo próprio Deus, José, recebendo a revelação divina, interpretou os sonhos de Faraó acerca de tudo o que iria acontecer e deu a estratégia, mostrou tudo aquilo que deveria ser feito para que a nação egípcia, para que o Egito não perecesse, não padecesse quando a terra passasse por um período de fome. Nós sabemos que em seguida José traz toda a sua família
para a terra do Egito, e é a partir dali, desses familiares de José, que vão se multiplicar ao longo dos anos e vai formar um povo muito numeroso, um povo muito grande. Depois de um tempo, depois que toda aquela primeira geração morre, o olhar do povo egípcio para o povo de Israel muda e eles passam a enxergá-los como inimigos ou como potenciais inimigos, porque o povo hebreu estava crescendo tanto que os egípcios começaram a pensar: e se eles se juntarem contra nações inimigas, contra nós, facilmente seremos derrotados, destruídos. Então, vamos nos precaver e vamos colocar o jugo sobre eles, vamos escravizá-los. E aí a escravidão começou, e foram aí centenas de anos de dura servidão, até o momento que o povo clama, suplica, implora a Deus. Deus ouve, Deus vê, Deus desce para livrá-los e faz uma promessa que iria levá-los para uma terra boa, larga, que manava leite e mel. No entanto, tinha um deserto pela frente, e o Senhor vai dar a direção, ou seja, o caminho que eles deveriam seguir, logo no início, porque se você ler aqui, Êxodo 13 mesmo, versículo 17, olha o que diz a Escritura: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Ou seja, Deus estava dando a direção, Deus estava no controle de tudo, e nós sabemos, como falei anteriormente, que esse percurso seria um percurso de apenas 40 dias. Talvez alguém possa dizer: mas 40 dias é muito tempo. Minha gente, 40 dias pode até ser muito tempo, mas 40 dias comparado a centenas de anos na terra da servidão é um tempo aceitável, sim ou não? Imagina só você ouvir de Deus a seguinte frase: em 40 dias eu vou mudar a tua história, eu vou te tirar desse deserto, eu vou abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua saúde, eu vou abençoar o fruto do teu ventre, eu vou te prosperar, eu vou fazer grandes coisas em teu favor. Quem aqui iria encher o coração de esperança, de alegria e de muita fé, e iria crer verdadeiramente nesta palavra do Senhor? Quem iria crer? Então toma posse dessa palavra, porque nós estamos liberando esta palavra desde o início desta campanha, e pela fé em Deus, assim vai ser feito. Em 40 dias, Deus vai tirar o seu povo do deserto e vai conduzi-los para a bênção. Glória, diga glória a Deus. E para mostrar para o povo que Deus era com ele, de forma visível, porque ainda que Deus quer que nós não venhamos viver por vista, mas por fé, Deus vai colocar uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas o que significa essas colunas? A palavra vai nos ensinar, e eu queria ler com você primeiramente Deuteronômio capítulo 1. Olha o que vai dizer aqui, Deuteronômio 1, versículo de número 32. Olha o que diz a Escritura: mas
nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveria acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia, aonde, minha gente? Na nuvem. O que representa, pessoal, estas duas colunas? Nuvem durante o dia, fogo durante a noite. A primeira coisa representa a presença de Deus. Amém? Estas duas colunas, primeiro, representam a presença do Senhor. Quando o povo olhava para aquela coluna de nuvem durante o dia, ou para aquela coluna de fogo durante a noite, eles poderiam ter a certeza no coração: Deus, o Senhor, está no meio de nós. Deus é conosco. Deus está aqui. Yahvé chamar, que significa Deus se faz presente. Quem crê que Deus se faz presente na sua vida, na sua casa e onde quer que você for? Quem crê, diga amém. Aqui em Números 14, você estava em Deuteronômio, olha o que diz Números 14. O versículo de número 14 diz assim, olha que interessante. Números 14, 14. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Amém, igreja? Presença de quem? Presença de Deus. Todos os dias nós devemos buscar a presença do Senhor. Muitas vezes falamos a seguinte frase: Deus é na minha vida, Deus é comigo, Deus se faz presente na minha casa, Deus está comigo onde quer que eu for. Mas a indagação que fica é: falamos isso por força do hábito? Ou falamos isso porque temos certeza? Falamos isso porque cremos de verdade que onde quer que você estiver, Deus vai estar ali, porque Ele é na sua vida. Se você chegar em um lugar, você pode dizer: a partir do momento, Deus também se faz presente aqui, porque o Deus que é comigo, aqui presente está. No seu trabalho, na casa de um colega, na casa de um familiar, na sua própria casa, quando uma visita chegar e você abrir a porta para essa pessoa, você pode dizer verdadeiramente: Deus se faz presente nesse lugar. Se você pode dizer isso, se você tem certeza disso, de igual modo, você é uma pessoa que pode tranquilizar o teu coração e pode enxergar coisas grandes e maiores na sua vida, porque quem tem a presença de Deus verdadeiramente consigo é uma pessoa muito feliz e muito abençoada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus foi com esse povo durante todo o período que eles ficaram no deserto. Que Ele seja com você todos os momentos da sua vida, que Ele faça da sua vida uma vida abençoada, próspera, uma vida feliz. Amém, minha gente? O que essas colunas também podem significar? A proteção de Deus. Se você ler aqui, o que vai dizer a palavra do Senhor no Salmo 78, porque o salmista ele falou sobre esse assunto anos e anos depois.
Salmo 78. Olha o que diz aqui, igreja, o versículo de número 14. Salmo 78, 14. O salmista vai dizer assim, ó. Olha o que diz. De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de quê? De fogo. Olha como Deus é maravilhoso, ó. Durante o dia, naquela região do mundo, principalmente por ser um deserto, faz um calor muito intenso e muito forte. Eu não sei se você assistiu os jornais nesses últimos dias, ou se você leu na internet, que agosto foi o mês mais quente dos últimos anos no mundo inteiro. Setembro, que já passamos da metade, também está apresentando temperaturas altíssimas. E nós, que vínhamos ou oficialmente estamos nos despedindo do inverno agora, nesses próximos dias, ainda que esse inverno não tenha sido um inverno forte, ou seja, as temperaturas não foram tão baixas como em anos anteriores, já começamos a sentir o calor. Já começamos a perceber que o calor esse ano, o inverno ficando para trás, daqui a pouco, né, outono e verão, o verão desse ano vai ser um verão forte, o calor vai ser intenso. Sentimos isso na pele, sim ou não? Mas naquela região do mundo, e por ser um deserto, o calor é muito mais forte ainda. Só que acredita-se que aquela coluna de nuvem, ela proporcionava uma sombra que amenizava o calor e a alta temperatura que fazia naquele deserto. Era como se Deus estivesse colocando o seu povo debaixo da sombra, aliviando o calor. Diga glória a Deus. Por isso que essa nuvem também significa proteção. Só que tem o seguinte: durante a noite acontece um efeito reverso. A temperatura cai drasticamente e o frio é tão ruim semelhante ao calor. Faz um frio muito grande naquele deserto durante a noite. E sabendo disso, o que Deus coloca? Uma coluna de fogo para aquecer o seu povo do frio. Olha o cuidado de Deus. Assim é Deus conosco. Deus tem cuidado do seu povo nas menores coisas. Nós temos um grande problema. Sabe qual é o problema? Nós focamos nas coisas grandes. Para muitos, se Deus não fez ou não está fazendo coisas grandes, Deus não está agindo na vida dessa pessoa. E como nós temos fé para pedir coisas grandes, e devemos pedir, porque Paulo disse que Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos. Quem crê que Ele faz coisas grandes, diga glória a Deus. Mas se nós pararmos para ver, para analisar, nós vamos perceber que Deus está trabalhando, cuidando de cada um de nós nas menores coisas. Deus está cuidando de você. Assim como Ele pôs sombra durante o dia, assim como Ele aqueceu o povo do frio durante a noite,
Ele está cuidando de você nas menores coisas, porque Deus é na sua vida. Oh glória! Diga glória a Deus, diga: Deus está cuidando de mim. Amém, igreja? E essas colunas também significam direção, porque olha o que vai dizer aqui a palavra agora no livro do profeta Neemias. Neemias também falou sobre esse assunto. Olha o que vai dizer aqui, ó. Livro de Neemias. Olha o que vai dizer a palavra. Neemias 9, versículo de número 12. Assim que você achar, diga glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim, ó. E os guiastes, olha como Neemias apresenta. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde havia de ir. Aquelas colunas, minha gente, elas também serviam como uma espécie de bússola para dar a direção. Funcionava da seguinte maneira: quando a nuvem parava, eles tinham que acampar. Aí eles montavam o acampamento, o tabernáculo no centro e à sua volta as tribos. E ali eles ficavam parados, acampados. Mas quando a coluna de nuvem durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite se movia, eles desfaziam o acampamento e começavam a marchar, começavam a andar. E qual é a direção, ou qual era a direção que eles seguiam? Eles seguiam a direção das colunas. De dia a nuvem e de noite o fogo. E Deus fez assim para eles caminharem de dia e de noite e de dia. Quem entendeu? Deus estava dando o quê? Deus estava dando agora a direção. Eu particularmente creio que só se perde quem não busca a direção de Deus. Quem busca a direção de Deus não vai se perder. Deus vai dar uma direção. Eu sei que às vezes ao decorrer do processo tem pessoas que se enganam. Elas oram, pedem uma direção e acreditam que recebem uma direção, vão rumo ao caminho que acreditam ser de Deus e lá na frente gera uma situação contrária, problemas, e aquilo que parecia ser de Deus não era. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em saber ouvir a voz do Senhor e saber se verdadeiramente é Deus quem está dando a direção. Sabe por quê? Porque por todos os lugares que Deus guiou o seu povo, Deus cuidou do seu povo. E aquilo que é de Deus traz paz, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Aquilo que é de Deus traz consolo, traz refrigério para a nossa alma. Aquilo que é de Deus traz tranquilidade. E Deus jamais vai te tirar de um problema e te levar para outro. Porque quando Deus está dando a direção, Deus ele está tirando você de uma situação difícil e Ele está te ensinando, Ele está te dando ali sabedoria, estratégia, Ele está mostrando os passos que você tem que dar, o destino certo que você tem que andar, e Ele vai te conduzir para algo bem melhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, como receber essa direção de Deus? Busque a Ele, busque a presença dEle,
que Ele sempre estará cuidando de você. Amém? Durante todos os anos que eles ficaram no deserto, Deus jamais os abandonou, pessoal. Jamais Deus tirou aquela coluna de nuvem durante o dia e aquela coluna de fogo durante a noite. Se você ler aqui, Êxodo 13, olha o que vai dizer a palavra no versículo 22. Êxodo 13, 22. Olha o que vai dizer a Escritura. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? O que foi que Deus fez? Nunca tirou. Imagina só. 40 anos. Todos os dias, ao acordarem e ao saírem de suas casas, eles olhavam em direção ao tabernáculo e lá estava a coluna de nuvem. Amém? E antes de deitar para dormir, quando eles olhavam para o tabernáculo, ali estava a coluna de fogo. Amém? Por quê? Porque Deus é conosco. E hoje, pastor? Hoje Deus não faz mais isso. Como é que eu posso ter certeza que Ele é comigo? Para a gente encerrar, Mateus capítulo 1. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 1. Quando você lê, você vai exaltar, porque é a confirmação que Deus é conosco. Mateus 1, versículo 23, diz assim a palavra. Versículo 23, tá? Está escrito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Oh, glória! Hoje Deus é conosco, não mais com uma coluna de nuvem visível aos olhos naturais, não mais com uma coluna de fogo visível aos olhos da carne, mas Deus é conosco hoje, porque Ele enviou o seu Filho, o Emanuel. Mas pastor, eu não consigo vê-lo. Assim como no passado, as pessoas viam a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Ainda que você não consiga ver com os olhos naturais, você consegue senti-lo em sua vida, o seu cuidado, a sua proteção, a sua provisão, os seus benefícios, porque Jesus é contigo, o Senhor é conosco, Ele era o Emanuel. Deus é na sua vida. Oh, glória! Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem aqui recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.